Prefeito Luiz Afalon, estás próximo a completar o 2º ano de mandato, mas assumiste também de uma forma diferente, né? Com o mesmo grupo político governando a cidade, né? Sem uma necessidade de arrumar a casa, vamos dizer assim, mas também enfrentasse um pior momento da pandemia, onde morriam 6 gravataenses por dia, em média, né? Em maio. Como é que avalia esse período, esses 2 primeiros anos de mandato? Olha, agora, nesse momento, avaliando agora, passados os 2 anos, eu tenho que te dizer o seguinte: mandei o orçamento para a Câmara há poucos dias, eu estou colhendo tudo que plantamos lá atrás, tudo que se apresentou para nós estamos colhendo agora. Por exemplo, teremos o ano que vem uma perda aí de receita, algo em torno de 80 milhões, se somar ICM, Fundeb, né? Algo em torno de 80 milhões nós vamos perder no orçamento. Isso se plantou lá atrás, compara tudo, e 2021 foi um ano que parou tudo. E a nossa matriz aqui, que gera impostos aqui, são os automóveis. A GM parou durante os 2 anos, até hoje ainda não está a pleno, né? Mas parou. E agora tu pega o VAF de 20, 21, soma, faz a média, calcula em 22 e aplica em 23. Nós teremos esse ano agora o menor VAF da história contemporânea de Gravataí, né? Nós tínhamos uma média, eu estava vendo... Que é o retorno do ICM. Exatamente. A gente está perdendo... Deixa eu ver onde é que eu tenho isso aqui. A gente está perdendo no VAF algo em torno de 20%. Onde é que está? Isso está na peça orçamentária. Está na peça orçamentária que eu mandei para a Câmara. Ou seja, o para tudo lá parou, fechou 2021 e tinha que fechar, né? Era um pavor, a gente não sabia o que ia acontecer, e fechar é melhor. Aí fechamos tudo. Agora está se refletindo no orçamento. E essa perda toda que nós vamos ter no orçamento, eu só estou conseguindo compensá-la e mandar para a Câmara um orçamento parecido com o do ano passado, um pouquinho de acréscimo. Se tu pegar a inflação de 22 para 23, na verdade o orçamento cresce 1%, seriam 6% no total, cresce 1%. Por quê? Porque eu fiz algumas coisas importantes lá atrás. Por exemplo, nós fizemos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência hoje está me devolvendo praticamente tudo isso que eu estou perdendo aqui, algo em torno de 80 milhões que eu estou ganhando nesse ano, agora com a reforma da Previdência. Quem não fez, não tem nem como pagar o 13º. No momento que eu não quis pagar o piso, porque não tinha garantias jurídicas para pagar o piso, o Bolsonaro fez uma confusão lá, fez uma portaria no MEC. Portaria não é lei, eu só posso trabalhar mediante lei. E aí eu não paguei, comprei a briga com os sindicatos, a briga no bom sentido, eles queriam e eu não queria dar. Se eu tivesse dado o piso, se eu não tivesse feito a reforma da Previdência, agora eu estaria aqui pedindo um empréstimo para o banco para pagar os fornecedores e para pagar o 13º. E hoje eu estou tranquilo, mandando um orçamento para a Câmara quase com as mesmas características de 2022, mesmo perdendo isso tudo. Então o momento eu acho que é bom. O momento é bom porque a gente fez esse desgaste todo lá atrás, ainda tem hoje a menor tarifa da região metropolitana no transporte coletivo, ou seja, de alguma forma também salvamos o transporte coletivo. Quando eu fiz lá era uma guerra, hoje todo mundo faz isso. Esses são exemplos do que daria para dizer, eu uso uma expressão, a ideologia dos números. A ideologia dos números. Que às vezes vai além da questão ideológica. A reforma da Previdência em Gravataí, o subsídio ao transporte coletivo, essa própria questão de não pagar o piso, os 33% que Bolsonaro indicou, né, para o magistério, isso ultrapassa a ideologia de certa forma. Né? Eu sempre digo, a gente está comentando com os prefeitos, colegas meus, lá na Associação de Prefeitos da Grande Porto Alegre, na Grampal, conversando com eles, e eles numa choradeira danada que não conseguem pagar, está dizendo para eles, isso não é, reforma da Previdência, ela não é ideológica, é matemática, né? O cálculo atuarial é uma ciência exata. Tem gente que faz uma faculdade, são poucos que a gente conhece, quem é que entra na faculdade para fazer ciência atuarial, mas é uma ciência, é uma faculdade, praticamente um curso específico que tem lá na PUC, eu me lembro que tinha quando eu fiz engenharia lá, ciência atuarial.
é matemático. Esse negócio do transporte público, as pessoas dizem, mas o Sérgio da Sogil ficou rico. Então, mas tudo bem, isso é um negócio deles, ele ficou rico, que bom para ele. Agora, hoje, está no contrato, o contrato tem que ter sustentabilidade financeira. E se eu não der, ele para. Se ele para, a população é que sofre. Então, são coisas matemáticas. Como é que eu mantenho uma frota de tantos ônibus, tantos motoristas, com o diesel subindo do jeito que está, se eu não botar dinheiro? Quando eu fiz isso lá atrás, o que tinha de meme, de brincadeira, que eu apanhei aí na cidade dos fofoqueiros de plantão, que eu estava dando dinheiro para a Sogil. Não, estou dando dinheiro para o empresário, que paga a passagem do empregado, para o empregado, não é para esse que eu estou dando dinheiro via Sogil. Agora, se fosse outro nome da empresa, se fosse Martinelli, o nome da empresa era via Martinelli, tanto faz. Eu tenho contrato com essa empresa, mas se tu olhar a questão do transporte, e vocês aí do seguinte são parceiros nessa cobrança, me apresente outro modelo. Então é matemática, é isso que está dizendo. São questões além da ideologia. Ideologia é uma coisa, de direita, de esquerda, legal. Existe isso, existe, a gente brinca com esse negócio, trabalha em cima disso, faz uma vida em cima disso, legal. Faz um governo em cima de ideologia, mas esses assuntos são matemáticos, e aí com a matemática, meu amigo, não tem ideologia que sustente. Prefeito, o senhor tem um plano de mais de 200 milhões em investimentos, né, nos seus 4 anos de governo. Ainda assim a gente percebe, faz uma rua, na rede social a comunidade pergunta sobre outra, e a minha. Faz um posto de saúde, a pergunta é, vai ter médicos, né? Como é que o senhor apresenta esse plano frente às demandas de Gravataí? Né? Eu vou investir 200 poucas. Eu sempre digo, eu vou investir 200 milhões. Se eu investisse 2 bilhões, e aí eu não tenho nem capacidade técnica e nem física de fazer isso, e nem econômica, evidentemente, 2 bi também seria pouco. Hoje a gente tem mais de 500 ruas em Gravataí sem asfalto. Eu asfalto 1, 2, eu vou asfaltar 50, para mais de 500, eu estou asfaltando 10% das ruas de Gravataí. Se botar em quilômetros, dá menos ainda, porque tem várias estradas longas aí com grande... Então, tudo que eu fizer vai faltar um bocado lá na frente para fazer. Esses dias eu estava discutindo com uma senhora aqui, né, nas redes sociais, às vezes eu entro na rede social e não bato boca, mas argumento. Tem alguns que dá para argumentar, tem outros que me xingam e tal, aí eu saio fora. Mas tem uns que dá para argumentar. E ela perguntava o seguinte: por que o senhor não investe em educação infantil? Eu digo, a gente investe muito em educação infantil. Porém, como as nossas creches são melhores e são mais bem equipadas e o tratamento é melhor, as pessoas tiram da rede privada e colocam o filho na rede pública. Porque todo mundo tem direito, o direito é igual para todo mundo. O cara tem um Camaro, esse dia um me reclamou, um Camaro foi buscar uma criança no computador, mas ele tem direito tanto quanto o outro. O SUS também é assim, eu disse para ela. Só que tu sabe como é que é o SUS. Eu sei que grande maioria das pessoas prefere ter um plano privado do que depender do SUS. O SUS também é de graça e é para todo mundo. As escolas infantis são assim. Tu nunca vai atender essa demanda. Era uma das perguntas que eu tinha justamente aqui, a fila das creches, né? Como resolver a demanda que só cresce, né, com o brasileiro cada vez mais empobrecido. Essa leitura que estás fazendo. Né? O que o senhor tem de planos para esse? Porque tem planos de construção, né? Tem, estão construindo. Daquelas todas que... Te lembra aquele lá do governo Dilma, acho que foi, o Aloysio Mercadante, eu me lembro, era o ministro, ele destinou para Gravataí, nós demos o terreno e ele destinava a creche, eram 13, depois o prefeito Marco na época optou por 8. E elas ficaram todas elas abandonadas aí, porque o projeto não foi à frente, faliu o projeto, a empresa que fazia, e ficaram aí as carcaças por aí. Sim, a empresa deixou 3 mil creches paradas no país. E eu estou retomando todas elas. O Marco já tinha retomado uma, nós terminamos uma na época ainda, estou retomando as outras todas. Então eu tenho para inaugurar agora no final do ano 5 novas dessas. 5 creches novas. E tenho outras ainda que eu tenho que construir, que ficaram só no radier, só fizeram a base e esqueceram do resto. Essas também eu vou refazer para o ano que vem. Então 5 dessas eu retomei, consegui autorização do Ministério da Educação para fazer, e vou fazer mais 3 o ano que vem. Quero fazer mais 3
tivemos uma queda violenta no Fundeb, e era com o dinheiro do Fundeb que eu fazia essas obras. Eu vou ter que fazer com recurso próprio ou com financiamento, mas vou fazer mais 3. Então estas 8 eu vou botar no mercado. Aquilo que tu falou há pouco, não sei se é o empobrecimento da população, se é só isso, ou porque as nossas são melhores. As nossas creches são melhores. Então tu tira da privada. Eu sempre desafio as pessoas. Em Gravataí não tem uma creche privada do nível das nossas. As nossas são muito boas, muito bem equipadas, com o número de professores adequadamente. Não tem nenhuma privada em Gravataí tão boa quanto as nossas. Então ele tira de lá, que é pago, coloca na pública, porque ele também tem o direito, como todo mundo tem, e tem um serviço melhor de graça. Então essa é uma demanda, eu tenho dito, que eu acho que nunca vai acabar. Sempre nós vamos ter que estar construindo creches. Evidentemente que a população já não tem tantos filhos como tinha antes, provavelmente em algum momento, porque nós investimos alto na educação, 25% da receita corrente líquida é dinheiro. São 250 milhões por ano, pouco mais agora que nós vamos investir em educação. Então, até talvez eu tenha condições de, no futuro, chegar lá, né, de atender a demanda, mas vai ser muito complexo. E isso mexe num outro mercado, que são as privadas. Eles estão perdendo, cada dia que passa, eles perdem alunos para a pública. Isso vale para tudo. Se eu melhorar a saúde, quanto mais eu invisto na saúde, tinha que investir 15, estou investindo 23, e se eu investir 35, eu vou ter demanda igual, porque tu larga a tua Unimed, larga o teu plano que tu tem e vem para a pública. Essa também era uma das perguntas. Bancaste a Santa Casa administrando as UPAs. Falo bancaste porque foi feita uma contratação sem licitação, mas com foco no expertise da Santa Casa. Né? Qual avaliação fazes disso e há algum risco disso ser revisto? Hoje já é consolidado. Existe o risco, porque eu fiz por inexigibilidade. Eu entendi, no momento que fiz, que tinha tanta vantagem que tudo que o Tribunal de Contas fosse levantar com relação a isso, eu ia superar com os resultados. Primeiro, eu estou trazendo para administrar nossas UPAs, e o contrato que eu tenho com o hospital é nesse mesmo sentido, uma instituição com 220 anos de prática, né? A Santa Casa de Misericórdia dispensa apresentações, né? E outra coisa, eles fazem 5 vezes, eles têm 5 vezes mais produtividade do que uma pública, por exemplo. Hospital de Clínica Santa Casa, com o mesmo dinheiro, a Santa Casa produz 5 vezes mais. Além de ser essa instituição acreditada no Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, um dos maiores prestadores de serviços SUS do Brasil. Então eles têm todas as características que a gente precisa para fazer uma dispensa de licitação. E ainda, essas outras empresas privadas que têm trabalhado com os governos derrubam até prefeito. Problemas de corrupção. de não atender o contrato, de subornar a gente e tal. Derrubam até prefeito. Tem prefeito aqui na Grande Porto Alegre que perdeu o cargo por causa dessas empresas. Gamp, por exemplo, esse time aí. E aqui estava conosco operando as UPAs também tinha problema sério. Eles ganharam uma licitação, 2, 3 meses depois eles estavam pedindo reajuste. Por quê? Porque baixaram o preço na licitação para poder ganhar e depois não conseguiam manter o serviço que a gente tinha. Com a Santa Casa eu não tenho esse problema. Eu vou lá, faço um acordo com eles, a gente faz uma planilha de tudo que eles vão gastar, faço o contrato, daqui a um ano eles voltam a conversar comigo. E sem falar que as UPAs são a porta de entrada no hospital. E eu tenho essa mediação feita pelo mesmo fornecedor. Então tem um monte de vantagem em contratar a Santa Casa. O Tribunal de Contas contestou, não poderia ter feito. Fui para a Santa Casa, eu, o secretário Regis, foi todo o pessoal da Santa Casa, o provedor foi conosco, foi todo mundo lá no Tribunal de Contas, sentamos com o presidente do Tribunal de Contas e mostramos para ele todas essas vantagens. Aí ele ficou olhando e disse, bom, realmente vocês têm razão, é muito vantajoso contratar a Santa Casa. E é preço de mercado, não tem nenhuma discrepância, é preço de mercado. O trabalho é medido, tudo. Então tinha algumas coisinhas lá que o Tribunal de Contas inventou, o ponto do médico, o ponto do enfermeiro, a produtividade nisso aqui, e nós provamos que a produtividade deles é melhor em todos os segmentos que eles atuam. Então, não me arrependo e está melhorando. Todo dia tem uma melhoria em andamento, todo dia melhora. Se tu pegar hoje os indicadores das UPAs, a gente botou indicadores lá,
os indicadores de satisfação cada vez crescem mais. Eles vão se adaptando ao modelo, né? Conforme me apresentou o secretário Regis, até uma entrevista publicada no seguinte hoje, seria uma nota 9, vamos dizer assim. De cada 10 clientes que vão lá, 9 saem satisfeitos. Então, para nós é bom isso, e isso vem crescendo, já foi 8, já foi 7, já foi 8, agora é 9, e vem crescendo, porque a Santa Casa é feita de profissionais, eles são profissionais do ramo. O Dr. Weston, não sei se tu conhece o Dr. Weston aqui, o diretor da Santa Casa, é um médico da Santa Casa há 40 anos lá dentro. São pessoas que trabalham com a medicina, não é uma empresa privada que descobriu um nicho na medicina, que contrata, quarteiriza, né? Até quinteiriza de vez em quando e bota à disposição do município. O senhor cita o superintendente Antônio Weston, ele em entrevista para mim disse que quando chegou a Gravataí e assumiu o hospital, ele se assustou. Certo que era um momento de pandemia e tudo, né? Mas ele se assustou. O senhor já no seu governo então tem uma UTI, parceria com o hospital, duplicada, uma nova emergência que está em construção, e há esse projeto do que seria quase um novo hospital de leitos. Acredita que isso seja possível viabilizar? O que seria ele para apresentar para as pessoas? Olha, ali naquele local que está sendo o Dr. Luiz ali, se passar ali agora tu vai ver a obra, eles estão construindo uma nova emergência. Vai ser uma nova emergência padrão FIFA, né? Vai ser um padrão do Moinhos de Vento, por exemplo. Eu estive lá visitando a emergência do Nora Teixeira, o provedor da Santa Casa falou, vai ser igual a essa. Puxa, entra nesta aqui hoje, que é com todo respeito, não tem a mínima condição de Gravataí, tem aquela emergência que tem. Aquilo ali não condiz com a nossa cidade e nem com o nosso país, não condiz conosco. Vai ser uma nova, linda, maravilhosa, bonita, tomara que a gente nunca utilize, mas vai ser linda. Vai ser o dobro do tamanho daquela que tem ali. Em cima tem mais 3 andares de especialidades que o próprio hospital vai trazer para cá. Naquele prédio do outro lado da rua, eles pretendem construir hotelaria, ou seja, quartos, que o nosso grande problema aqui são quartos. Né? São leitos, né? O Gravataí tem uma deficiência de leitos, uma passarela por cima ligando o hospital atual àquele novo complexo lá. Então é um novo hospital para Gravataí. A Santa Casa na realidade é isso, e apostar na Santa Casa é exatamente apostar em quem sabe fazer, quem faz, quem visita o complexo lá da Santa Casa lá em Porto Alegre e lembra do tempo, tu não era nascido, que o Dom Vicente Scherer assumiu aquilo lá, era um caos. Era um caco. Vai lá ver hoje o complexo hospitalar que é a Santa Casa. Este time nós trouxemos, o Marco Alba trouxe para Gravataí, e eu tenho ampliado os horizontes deles aqui em Gravataí. Tens também nesse pacote dos mais de 200 milhões em obras, não só a infraestrutura, asfalto, né? Tens também postos de saúde, né? 10 novas unidades de saúde. Essas 10 novas unidades de saúde substituem aqueles prédios locados, né? No passado a gente locava um prédio e instalava uma unidade de saúde. Ele não tem a mínima condição, não tem acessibilidade, né? Não tem elevador, às vezes de um andar para o outro, ele não tem salas específicas. Uma sala de vacina hoje não é uma salinha qualquer que tu faz uma adaptação, uma sala de curativo não é a mesma coisa, tem que ter um leito ali para o cara. Então estamos fazendo prédios novos, adaptados à nova realidade e com a possibilidade de crescer, né? As equipes da saúde da família, tu aloca em determinado lugar com o tamanho do prédio. Se tu quer crescer aquele número, e nós temos que crescer esse número, nós precisamos ter um prédio moderno. Então, se tu vai lá hoje na São Vicente, ali onde tem um já desse modelo, tu vai ver a diferença, que é de um... Tem uns aí que tu visita, o Itatiaia, por exemplo, foi o primeiro que nós lançamos, dá pena de entrar naquele prédio, ter médicos, enfermeiros trabalhando ali. O novo vai ser uma coisa do tamanho que o Itatiaia e aquela região precisa. Se o senhor fosse dar uma nota para a saúde em Gravataí, que nota daria hoje e onde pretende chegar até o fim do governo? Puxa, hoje ainda, sei lá, 7, né? Mas nós estamos chegando a 8, 9, logo, está melhorando muito. O Regis é muito dedicado, ele se dedica, ele é estudioso, ele foi há pouco no seminário do secretário de saúde, acho que foi no Piauí, sei lá, no Sergipe, aquele lado lá, deu show, né? Ele é estudioso do assunto, a equipe da Secretaria da Saúde é muito boa,
Basta ver aí durante a pandemia como é que se comportaram, né? A gente teve todos os problemas aqui em Gravataí, mas nunca perdemos um por falta de atendimento, um paciente por falta de atendimento. E são bons profissionais, a gente tem um time bom. Se eu conseguir entregar para eles, e vou conseguir agora, já estou fazendo isso, entregar a infraestrutura adequada para eles trabalhar, puxa, nós vamos longe, né? Nós vamos bem maior. E eu tenho ideia, o Regis sempre me diz isso, e eu concordo mesmo, que eu falo com outros prefeitos, muito em breve, se já não é, nós seremos o melhor município em saúde no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. A gente vem gastando acima dos 20%, né? Embora, independente da pandemia, é uma briga minha com o secretário da Fazenda, o Davi, sabe como é que é, né? O Davi é controladinho, ele tem o dedo em cima. Nós estamos mantendo essa despesa, né? A gente rapidamente tem feito concurso, agora aumentamos os salários dos médicos aí para conseguir atrair mais gente para cá, estamos aumentando as equipes da Unidade da Saúde da Família, fazendo 10 postos novos, 7 já estão em andamento. O ano que vem eu lanço mais 3, para até 2024 entregar os 10 novos. Então, o hospital dando esse retorno que está dando aí, crescendo. Então, a saúde de Gravataí hoje, sei lá, 7, mas chega a 9 tranquilo no final do meu governo. Prefeito, falando em notas, o IDEB, como é que o senhor avalia hoje como vem sendo trabalhado desde o governo Marco Alba, onde dá para chegar, né? Tem que chegar, educação. Tem que chegar num momento melhor. Eu considero insatisfatório. Tanto que eu contratei uma assessoria específica, também me incomodei com o Tribunal de Contas, porque fiz por dispensa de licitação, porque se é para contratar por edital, eu não contrato. Né? Aí um picareta qualquer monta uma empresinha e vem emprestar. Não, o cara tem que ter uma expertise para isso. E contratei um instituto, o Instituto Áquila, para justamente modelar esse tipo de coisa. Olha, eu quero um raio-x, um diagnóstico da educação e ver por que o nosso IDEB não evolui de acordo com o investimento que a gente faz. Porque não evolui, né? Ele tem um crescimento natural, um crescimento bom, mas que não é diferente do resto da cidade. E nós investimos muito na educação. Como nós temos um orçamento de 1 bi, eu invisto 250 milhões por ano na educação. O Marco fez tudo que tinha que fazer em infraestrutura. Ele botou gradil em todas, aumentou a segurança, botou câmeras de vídeo monitoramento, botou vigia em todas as escolas, compra lousa, essa lousa que está aqui na frente, lousa digital, é a coisa mais linda de chegar numa escola e ver o professor trabalhando com os alunos numa lousa, contratou um sistema de ensino, e agora eu até troquei, contratei outro, porque aquele não era satisfatório, nós trocamos outro. Cada sala de aula tem uma lousa, são 700 e poucas salas de aula, ou seja, as pessoas têm infraestrutura, reformou todas as escolas, ainda estamos reformando algumas, ou seja, a infraestrutura está boa, ou seja, não é esse o problema, os salários estão em dia. No momento que eu tive que cumprir o piso, foi lá atrás, o Marco cumpriu o piso, não teve problema nenhum, se tivesse cumprido, teria cumprido, ou seja, a gente tem investido muito, mas tem que ter mais resultado. Por exemplo, agora de novo eu mandei um projeto de lei para a Câmara protelando a eleição para diretores e vice-diretores da escola, porque eu quero um novo modelo de diretores e vice-diretores focado no exemplo que a gente viu lá no Ceará. Todo mundo diz que o Ceará, e é verdade, o Ceará sempre está ponteando lá o IDEB do Brasil. O que o Ceará inventou? Fomos lá, mandei a secretária de Educação, foi ela e a diretora pedagógica, foram no Ceará, viram quais são as novidades. Né? O que eles estão fazendo lá? Primeiro, um modelo que se implantou lá atrás e que passa governo e troca governo e muda a ideologia, mas o modelo de educação é sempre o mesmo, se mantém. E trazer esse modelo para cá não é muito complicado, mas tem que mudar algumas coisas. Esse instituto está fazendo um diagnóstico completo da educação. Por exemplo, eu preciso, para a rede que eu tenho, para o número de escolas e salas de aula que eu tenho, eu preciso 2.900.000 horas contratadas por ano. Eu tenho 3 milhões e pouco, tem mais de 10% acima, e falta professor. Alguma coisa está errada nesse negócio aí. E tem um monte de outras coisas que eles estão discutindo, estão vendo o uso, o dinheiro que os diretores utilizam na escola, de que forma utilizam, para infraestrutura até. A merenda é maravilhosa, né? Os profissionais que a gente tem são bons, mas não está dando resultado. Então a gente está descobrindo, junto com os professores e junto com essa empresa, quais os passos que nós temos que dar, porque nós temos escola em Gravataí com o IDEB 8. E tem umas com o IDEB 3.
Se todos eles têm a mesma condição, o mesmo recurso, aí alguém me diz assim, não, mas é a condição econômica da sociedade que está nesse de 3. Não, tu vai ver que tem escola com essa mesma condição econômica que está com 6, que está com 7. Então, alguma coisa tem, e essa coisa nós estamos descobrindo com essa consultoria. A gente já tem algumas ideias com relação a isso, e nós vamos botar em prática logo, logo. Tens trabalhado também para que Gravataí tenha um ambiente de tecnologia, né, incentivado isso. Como é que você traduz para as pessoas essa tua ideia, que me parece bem clara, né, de incentivar isso? É inovação, né? Essa criançada que está nas escolas aí hoje, eles estão ali, não sabem nem a profissão que vão ter ainda, porque talvez nem exista, né? Nós vivemos um momento, Martinelli, muito complexo de transformação completa, né, do jeito que a gente vive. E se os nossos alunos, se as nossas empresas, se os nossos empresários não entenderem isso, nós vamos ficando para trás. Então o município tem que participar desse processo, né? O município só tem um jeito de participar disso. Trazer para cá um polo de inovação, como a gente está incentivando lá no Prado. Nós estamos construindo a nossa casa das startups lá. Eu, quando no meu plano de governo tinha uma secretaria de ciência, de inovação, ciência e tecnologia, né? Essa implantei, a Selma é a secretária, uma pessoa preparada para esse tipo de coisa, e tenho dado a maior força para ela. Nós precisamos descobrir uma nova indústria, nós precisamos descobrir um novo jeito de fazer as coisas, uma nova forma de prestar serviço, e não apenas copiar dos outros, descobrir aqui. Por exemplo, ali em São Leopoldo, no polo tecnológico da Unicinos, o Tecnocinos, tem 1.000 empregos, 1.000 vagas de empregos abertas, e não tem quem as ocupe. Na PUC é a mesma coisa. Aqui em Gravataí tem empresas que têm vagas abertas, as pessoas desempregadas. Eu tenho milhares de desempregados em Gravataí e tem empregos ali. Então eu tenho que começar a treinar essas pessoas. E a inovação, ela vem nesse sentido. Tem tanto cara fazendo inovação em Gravataí, investindo em outros lugares, saindo daqui para investir em outros lugares, para botar suas ideias em práticas em outro lugar. Então eu criando aqui uma casa das startups, eu criando uma lei de inovação decente, uma lei de incentivos à inovação decente, e nós temos todas as leis para isso aqui. A gente criou um arcabouço para tudo isso, um arcabouço institucional para abrigar essas pessoas todas. Nós vamos modernizar a economia da cidade. Existe um fato aí, hoje a gente não pode negar, da desindustrialização do país. E a indústria é o que mais gera emprego, né? Então, se existe esse movimento de desindustrialização, a gente tem que buscar as causas, tem que ver se é falta de inovação, e é falta de inovação, tem que dar oportunidade para as pessoas investirem em Gravataí num ambiente propício, criar o ecossistema que as pessoas falam, um ecossistema propício à inovação, participar de tudo que está acontecendo de inovação por aí. A gente vai em todas as feiras, em todos os congressos que existem, e tem uma lei maravilhosa de inovação, de incentivo à inovação no município. Então isso é um trabalho que é permanente, e quem não fizer isso fica para trás. Todos os municípios têm que fazer esse tipo de coisa, têm que investir nisso e têm que botar isso dentro da escola. Por exemplo, essa semana eu ainda entreguei aqui 10 ou 12 kits de robótica para as escolas. Esse dia veio uma escola aqui lá da Costa do Ipiranga, a Humberto de Campos. Os alunos de 10, 12 anos fizeram uma demonstração de robótica em cima dessa sala que eu fiquei encantado. Esses meninos estão preparados para o futuro. Agora, quem não estiver nesse jogo, meu amigo, daqui uns dias não tem emprego para eles. E o que adianta eu fazer um estudo, uma educação básica boa, e eu quero fazer ela boa cada vez mais, e nós vamos melhorar ela cada vez mais, se eles não tiverem acesso a isso? Linguagem de programação, isso tem que ter nas escolas, né? Porque é isso que eles vão, é o emprego que eles vão arrumar ali adiante. A inteligência artificial está chegando aí, a internet das coisas, o 5G. Se os nossos alunos não estiverem preparados para isso, serão futuros formados desempregados no futuro, né? Pessoas obsoletas. Então a gente tem que fazer isso. Isso vale para a indústria, vale para o serviço, vale para o cara que tem uma lojinha. Ou ele se adapta a um novo modelo, ou está fora do mercado. E a cidade junto. Prefeito, Gravataí está consolidado como um polo logístico, né? Gostaria que o senhor fizesse um balanço do que foi atraído investimentos nessa área e o que a gente tem pela frente, o que dá para... Olha, a gente, claro que a crise, a guerra da Ucrânia deu uma parada no assunto aí. Se tu olhar nos últimos dias aí, tu vê a Amazon dispensando gente, o Facebook botando gente, dispensando gente. Houve
uma mexida no comércio mundial, aí, na economia mundial. Mas Gravataí, de fato, pela posição geográfica, e aí não é mérito meu só, né? Não é mérito do prefeito anterior, é o mérito da contingência. O nosso mérito é investir em infraestrutura, né? Investir em infraestrutura, investir em saúde, investir em educação. O empreendedor sempre enxerga isso. Com a posição geográfica que nós temos, né? Caminho da praia, caminho da serra, 15 minutos do aeroporto Salgado Filho, né? Uma facilidade imensa de deslocamento. Os empresários viram que Gravataí é esse local. É lá que nós vamos investir. Quando duplicaram a RS 118, tu ligou as duas principais rodovias do estado por uma via duplicada, 290 e a 116. O A101 que chega aqui na 290 e a 116, que são as duas principais rodovias do estado, interligadas pela 118. Numa cidade ampla, com infraestrutura boa viária, né? E ainda estamos investindo mais, estou duplicando a 30 lá, até a saída da Cimar, para o cara já sair direto lá para a Freeway. Então, eles enxergam um ambiente propício, né? Nós temos uma lei de incentivos muito boa aqui em Gravataí também, e eles vêm negociar. O local é bom, geograficamente fantástico, e a cidade criou as condições de infraestrutura e de atração. Estão vindo cada vez mais. Então tem, agora, no momento, deu uma represada nisso, mas nós temos hoje quase 40 hectares, né? 400 mil metros quadrados de galpões construídos em Gravataí. A própria São João, a São João está chegando na farmácia número 1000. Eles têm que entregar medicamento para essa gente toda. Como é que eu entrego? Gravataí é o ponto ideal para isso, na frente da Freeway, com saída para tudo quanto é lado, perto do aeroporto de cargas daqui uns dias. Então, as empresas vêm todos os dias bater na porta aqui, querendo arrumar área, querendo arrumar terreno, querendo arrumar isso, arrumar aquilo, além de incentivos, como é que é, e eu gerencio aqui nesta mesa todos os empreendimentos. Aqui. O senhor recebe os empresários? Eu recebo os empresários e o empreendimento deles eu trato aqui, nessa vez trago todos os secretários para cá, boto todo mundo aqui na volta e aqui nós vamos junto com a empresa fazendo o desenvolvimento do empreendimento deles. Eu posso fazer isso para todos? Não. Eu quero que instalar um barzinho, eu não consigo. Mas os grandes empreendimentos que vêm para Gravataí é aqui. Então, quando eu digo que a cidade é a melhor cidade para se viver e para se investir, eu também faço uma força, eu e o governo fizemos uma força danada para que isso seja verdade aos olhos de quem vem investir aqui. Eu quero botar um condomínio aqui, pobre, de rico, de classe média ou de milionário, senta aqui na mesa aqui. O que tu tem? Tem um projeto? Tem terreno? Tem. O que tu precisa? Tu precisa isso. E os secretários reunidos aqui na volta da mesa já vão, cada um fazendo o seu tema de casa. Daqui a 10 dias eu faço outra reunião para ver como essa coisa andou. Ou seja, estou batendo o tambor. Com a São João foi assim. Na São João era 90 dias, estava com as licenças tudo na mão. Então lá gerando emprego que não é morte. Agora, o senhor acompanha esses novos investimentos, então também deve acompanhar de perto os antigos investimentos, vamos chamar assim, os que são a base de Gravataí, a GM. Como está? Está bem das pernas, porque a gente vê montadoras fechando, saindo, e ela responde por quase metade do orçamento, né? Esses dias alguém me perguntou assim, prefeito, o senhor é candidato à reeleição? Eu digo, claro, sou candidato à reeleição, estou fazendo um governo. Se lá em 2024 eu tiver com essa imagem que eu tenho na rua, sou candidato à reeleição, sim. Mas e os outros, o movimento dos outros? Digo, olha, se a GM sair de Gravataí, por exemplo, nós vamos ter que laçar, andar laçando os candidatos, porque ninguém vai querer ser, né? Então, eu me preocupo muito com isso e falo muito com o pessoal da General Motors, estou sempre conversando com eles, que o meu sonho é que aqui, essa fábrica, que é uma das mais produtivas do mundo, uma das plantas mais modernas do mundo, não só da GM, de todos os fabricantes de automóveis, é uma das mais produtivas do mundo, de todos os fabricantes. Pô, tem uma lógica deles sair e fechar isso aqui? Não, mas como é que eu vou saber, né? Então eu tenho conversado com eles permanentemente. E aí um dia eu instalei aqui no centro uma unidade de abastecimento de carro elétrico, me chamaram de maluco, né? Eu digo, mas pessoal, isso é só que faltava, que o rico que compra um carro elétrico vai... Eu digo, mas não é para ele isso, é para botar Gravataí no mapa dos carros elétricos do Brasil. Todo carro, o cara que tem um carro elétrico, ele tem um aplicativo no celular, que estão ali as cidades que têm abastecimento, a nossa tem. Isso é um sinal que eu estou dando para o mundo que a gente está
dentro do mercado. E o senhor tem informação da GM investir? Olha, a GM vai investir, já está trazendo para o Brasil, primeiramente importado, 4 veículos importados para o Brasil, e começa agora, daqui a uns dias, a trazer veículos elétricos para o Brasil, né, da linha deles. Até tem aquele que abasteceu aqui no dia, que é o Bolt, né? Que é um dos carros dele, mas eles estão trazendo outros de outras linhas para o Brasil, fabricados no exterior e importados para o Brasil, para começar a explorar o mercado. E assim que o mercado tiver viabilidade, né, hoje a gente não tem nem posto de abastecimento, para tudo daqui a fronteira do Brasil com a Argentina. Eu sei porque tem alguns que esses dias tinham um abastecimento aqui, eu perguntei, tá, e aí, se não estou indo para a Argentina, vou abastecer aqui, vou abastecer não sei aonde, São Gabriel, para poder chegar lá. Eles têm o aplicativo e Gravataí está no aplicativo. Então, assim que eles tiver viabilizado este modelo no Brasil, estiver comercializando a um preço melhor, né, porque hoje está muito caro ainda, os carros elétricos, eles vão definir. Já definiram, né? A GM já definiu e outros fabricantes, que até 2030, 31, depois dali não tem mais fabricação de motor a combustão. Então tudo que eu quero na vida, que esta aqui, que tem o campeão de vendas do Brasil, que é o Onix, seja uma fábrica que transformada nos elétricos, ou outro combustível que inventar, não me interessa, desde que a base seja aqui. Então eu tenho dito, tenho sinalizado para a GM todos os dias, olha, o que vocês inventar nessa área aí de automóvel, de motor a combustão, a hidrogênio, não sei. O que vocês inventar, nós somos parceiros. Não, prefeito, não se preocupa, a fábrica é moderna, é produtiva, que bom que vocês pensam assim, mas estou sempre de olho, sempre conversando com eles. Prefeito, uma questão do cotidiano, né, que foi uma polêmica nessa semana, essa questão dessa bagunça de fios aí e o pega que deu com a RGE, né? Como é que a prefeitura está tratando isso? O que houve nesse... Evoluímos. A semana passada, o que eu venho falando desde que eu assumi o governo, até antes eu já fazia isso, eu fazia isso pelo governo, eu quero limpar a cidade, está um caos. As pessoas têm medo de andar na rua. É um fio caído no chão, a pessoa não sabe se aquilo dá choque ou não dá. Esse dia eu estava aqui na frente da prefeitura, estava saindo, uma mãe me atacou: prefeito, onde é que o senhor vai? Eu tenho medo que meu filho ande na rua e morra eletrocutado por aí. Mas é verdade, né? E claro, eu sei que em tese, aquele fio de telefonia não dá choque, mas sei lá onde é que ele está enrolado lá em cima. Então é um perigo até para andar na rua. Esses dias as ambulâncias não conseguiram entrar no hospital, na emergência, porque um fio tinha caído. Tem um aqui na frente do Dom Feliciano que as crianças se penduram nele aqui na frente. Ali na Câmara, eles interromperam o trânsito naquela esquina da Câmara, que caiu um cabo no meio da rua. É um caos esse assunto. Por que é um caos? Porque a Oi, a telefonia fixa acabou, né? Hoje ninguém mais tem telefone fixo, raramente tem, todo mundo tem via IP, né? Internet, então não tem mais telefonia fixa. E a Oi abandonou a planta. A Oi faliu, é uma empresa em concordata, e eles não tiram. Eu fui lá em Porto Alegre falar com o diretor da Oi, disse: olha, e aí, só se eu for acionado na justiça. Eu não tenho orçamento para isso, não vou criar orçamento para isso e não vou tirar os cabos. E o grande ofensor é a Oi. Tem uma empresa de telefonia, de TV, que tinha aqui em Gravataí por assinatura, que faliu, também deixou toda a planta aí. E aí, os outros também vão instalando, não tem organização. Então eu tenho cobrado a RGE. Há 2 anos que eu cobro a RGE e nada. A RGE diz que notifica eles e eles não respondem. E eu não duvido. Bom, o que eu vou fazer? Entrei na justiça e pedi para o juiz: olha, não dá mais para conviver com esse tipo de cidade. Não é um problema meu, quem aluga os postos é a RGE. O juiz deu um despacho, deu uma liminar dizendo o seguinte: olha, a RGE tem um prazo para fazer isso, sob pena de multa de 50 mil por dia, aquela coisa toda. A RGE provavelmente dá tudo a entender que era uma represália à medida judicial, e a prefeitura, que foi a autora, fez nessa quadra aqui na frente. Uma operação padrão. Aqui na esquina. Tudo. Mas logo aqui, podia combinar comigo, eu ajudava ele a fazer. Combina com os operadores, ou faz um corte e vamos ver o que acontece. Vai ter que aparecer o dono do cabo. Agora cortou indiscriminadamente, inclusive o cabo dos semáforos. Eu chamei aqui os amigos ali da RGE, são pessoas de bem e tudo, o gerente e tal. Vem cá, vamos negociar, vamos conversar. Aí os caras estavam repassando os fios aqui, eu chamei: olha, estamos repassando de novo ali as empresas.
Aí o cara da RGE disse assim para mim, olha, se ele estiver legal, eu vou cortar de novo. Eu digo, não, tu não vai fazer isso, né? Vamos ali conversar com os caras. Não quero saber. No outro dia, cortaram de novo. Pô, aí eu marquei uma audiência na sexta-feira passada com o juiz da ação, eu e a procuradora Janaína, aqui do município, procuradora-geral, e conversei melhor. Não dá, eles estão tiraram o PROCON fora do ar, tiraram a prefeitura fora do ar, tiraram o semáforo fora do ar, tiraram uma série de coisas, serviços públicos vitais. O que eu quero, doutor, o juiz? Eu quero fazer isso de acordo, nós dois juntos. RGE, eu não tenho nada a ver com isso, mas participo do processo como prefeitura e os operadores. Ah, bom, se não apareceu o dono do cabo, bom, aí corta. Aí não tem saída. Agora os demais que querem fazer trabalho, que prestam um trabalho, vão fazer junto isso. Porque o juiz apontou como um atentado cometido pelo RGE, uma ocorrência de crime. Na sexta-feira ele deu um despacho dizendo o seguinte, olha, num prazo de 15 dias, vocês têm que apresentar um projeto comum com a prefeitura e aí sim começar a trabalhar. Isso está sendo Não, a RGE até agora não se manifestou. Talvez não tenha sido citado ainda, porque foi sexta-feira isso, e eu sei porque eu entrei no sistema e vi que ele emitiu essa decisão, mas a RGE não sei se não foi citada ainda, mas bom, não cortaram de novo. E eles têm agora um prazo de 15 dias, a partir da citação, não sei se vão ser citados hoje ou amanhã, para a gente montar civilizadamente um plano de ação para limpar a cidade. É isso que eu queria só. E eles nunca me atenderam. Passaram 2 anos sem me dizer nada. Bom, então cansei, agora vamos para a justiça. O juiz deu o despacho e deu no que deu. Mas eu acho que civilizadamente a gente pode limpar a cidade junto. Eu ajudo a fazer, não tem problema. Eu acho que os empreendedores já me procuraram, muitos aí já me procuraram, estão a fim de trabalhar junto. Eu acho que aí a gente pode chegar a um acordo. Prefeito, qual a obra mais enrolada de fazer em Gravataí hoje? Enrolada? Não, acho que não tem. Em curso. A enrolada em curso, hoje tem uma muito enrolada, que começou errado e para terminar ela não vai ser. É o Complexo de Educação Especial Irmã Soledade. Ele começou errado. Segundo eu sei, agora que eu estou levantando mais profundamente, é uma obra fantástica, uma grande obra do governo do Marco. Ele teve uma visão fantástica em fazer essa obra e que vai colocar todos os deficientes da cidade, os alunos especiais, essas pessoas especiais, num único ambiente, preparado para isso, com fisioterapeuta, com uma série de atendimentos específicos que esse público tem que ter. O Cebolinha vai para lá, tem espaço para todo mundo lá. Então, muito bem feito, projeto bonito e tal, mas o projeto estrutural foi feito errado. Uma série de problemas, uma série de defeitos. E eu... Já gastamos, era um projeto de 8 milhões, a gente já gastou 12 e ainda tem que fazer um aditivo de mais 4. Quer dizer, não tem fundamento, não dá para continuar isso enquanto a gente não clarear isso bem clareado. Hoje é a obra mais trancada que eu tenho. As creches eu estou conseguindo retomar e vou inaugurar agora no mês de dezembro eu inauguro 2, a Coab C, inauguro a Morada do Vale 3, a Costa do Ipiranga eu acho que em fevereiro inauguro. E tem outras aí que a gente a Raio do Sol estou retomando agora, que é aquela ali na São Vicente. Então tem umas aí que a gente já tem a Morada do Vale 2, que a gente está retomando. Essas estão indo. É retomar, o Ministério me autorizar a fazer e eu continuo a obra. Então essas andam bem. As de rodovias, de estradas, tranquilo. Essa aqui da Centenário... essa eu iria lhe perguntar, né? Uma obra de responsabilidade do Estado, mas ela mexe com toda uma região então, que já é um caos. Eu tenho mantido reuniões permanentes com o empreiteiro e com o gestor da obra, que é uma empresa que vai fazer a gestão da obra, com o próprio empreiteiro, com o Dair tem sido um bom parceiro nesse negócio, e a gente tem feito tudo que está ao nosso alcance. Estamos mapeando todos os acessos da cidade, como é que eles vão ficar, porque a entrada ali do distrito vão fechar. Vai ser fechado. Então nós estamos abrindo antes do posto radar uma nova entrada e uma nova saída do distrito lá em cima. Com tudo que saía na 118 aqui, na entrada do distrito, fecha. E nós vamos sair por lá. Ali antes do radar um pouquinho, não sei se você já viu a obra, está quase pronta lá, entrada e saída. Dentro do distrito nós estamos ampliando ali as rotatórias, para que eles possam trafegar tranquilo por ali, recuperando o asfalto, não tem que recuperar. E tem algumas coisas que, por exemplo, um caminhão que sai da Centenário
ou que vem pela 118 e quer entrar no distrito, ele vai ter que ir lá na Itacolomi e voltar, que é lá que ele tem condição de fazer o balão e voltar para o distrito. Bom, são coisas que vão ocorrendo. A elevada resolve aquele problema quando concluída? Sim, a elevada e a trincheira resolve. Tu sai da Centenário, entra numa trincheira, ou quem vem da Freeway para cá, entra nessa trincheira e sai dentro do distrito, resolve, ou volta para Porto Alegre, né? Tu vai ter um retorno, o cara sai da Centenário, entra na trincheira e sai para a Freeway, ou vai para a direita para o lado de Sapucaia. E quem vem de lá e quer entrar em Gravataí passa pela elevada. Então resolve todos os problemas, vai ficar bom. Agora até lá nós vamos ter uma série de problemas. E uma obra que é privada e é uma novela em Gravataí, o Zafari. No Zafari, inaugura em abril. Em abril. Eu tive conversando com eles, acho que essa semana, segunda-feira, eu tenho que tratar com eles da duplicação da Rondon lá, estou tratando com eles para eles me ajudar a fazer, né, porque é um empreendimento deles, eles vão ser os grandes beneficiados, mas tem gente no leito, né, nós estamos fazendo as notificações, inclusive tem um vereador de oposição que encampou ao lado dos ocupantes, mas isso faz parte do jogo, né? E a gente está tratando disso, já fiz a notificação para ele sair, aquele pessoal do lado da igreja ali, são 8 ou 9 casas que tem ali no leito da rodovia, e mais a gente numa área privada tem uns 40 ou 50 ocupantes também no leito. Então, mas a grande novidade é que até abril eles inauguram. Prefeito, amanhã, nesta quarta-feira, tem a reunião que encerra o ano do CODES, né, o Conselhão dos AFOS, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e vai ser apresentado um projeto, Gravataí, uma senhora cidade, um senhor futuro. O que é esse projeto? Esse projeto é o seguinte, quando o Instituto Moriguchi vem para Gravataí, compraram lá o antigo Intercity, né, então estão fazendo lá as reformas necessárias. Eu conversei com o Emílio Moriguchi, que é um especialista na área de terceira idade, né? E aí conversei com ele, olha, bacana o seu empreendimento, lindo, maravilhoso, mas não é para mim, né? Isso é para quem tem dinheiro para morar nos 5 estrelas, para os 60 a mais, que talvez não sejam 5 estrelas, mas pessoas vão ter que ter dinheiro para se hospedar lá e ter o tratamento que um idoso merece. Aí eu conversava com ele, tenho muita vontade de fazer um projeto em Gravataí, mas um projeto de política pública para os idosos da cidade. Eu acho que os idosos da cidade sofrem muito porque não tem uma política pública olhando para eles. Aí ele disse assim, como assim, prefeito? Olha, por exemplo, se tu olhar as escadas de Gravataí, elas são anti-velho, né? O cara, ele fala em 60 a mais, né? O nosso projeto é 60 a mais, mas eu acho que já é 70, 60, hoje é guri ainda. Mas, se tu olhar as calçadas de Gravataí, do comércio, tem algumas ruas da cidade que, olha, eu não sei como é que o idoso vai numa loja daquela. Que elas não são feitas para um idoso caminhar. Para um deficiente nem se fala, mas para um idoso. E, por exemplo, tu entra num estabelecimento público, eu não estou falando nem do privado, as letras são desse tamanho. Pronto, tinha que ter letra grande para o idoso enxergar, né? Ou seja, por exemplo, se tu entra aqui na fila do banco, vai aqui na fila do Itaú, aqui atrás, eu tenho pena daquelas pessoas que estão ali. Primeiro, eles ficaram para trás na digitalização, não tiveram um trabalho para eles na digitalização, e eles não sabem usar o Internet Bank, né? Eles não sabem usar essas coisas, mas eles estão ali na fila, com chuva, com sol e tal. O idoso em Gravataí, no Brasil, eu estou falando de Gravataí porque a cidade que eu sou prefeito é muito maltratada. E nós não temos uma política pública para eles. Por exemplo, delegacia do idoso, a gente conseguiu há pouco tempo com o delegado Juliano, graças a Deus que ele foi parceiro nisso, uma sala. Quantos idosos em Gravataí passam fome tendo salário? Porque o neto, porque a sobrinha, porque não sei quem, vai lá e toma o dinheiro dele em empréstimo consignado. Quanto idoso em Gravataí dá o cartão, porque ele não sabe operar a máquina de tirar o dinheirinho dele da aposentadoria e roubam dele? Eu conheço alguns. Por exemplo, tinha um senhor que trabalhava comigo, lá onde eu moro, trabalhava comigo, cortava grana para mim, envelheceu, está lá com seus 70 e poucos, ele tem 2 salários mínimos de aposentadoria. E esses tempos nós tivemos que dar comida para ele lá, eu levo gás lá para ele de vez em quando, porque ele passa fome, ele não tem um mínimo. Por quê? Porque tiram dele. Isso, como é que o poder público trata? Não trata. Então nós vamos montar um projeto aqui em Gravataí, que é esse projeto que está falando aí, um projeto de política pública voltada exclusivamente para o idoso.
tratar dessas questões, fazer uma grande pesquisa, um grande mapeamento de do que eles precisam, onde que estão, de onde é que vivem, como é que a gente trata esse assunto. Hoje a gente não tem isso em Gravataí, e eu quero montar um projeto numa senhora cidade, né, um senhor futuro, dizendo o seguinte: olha, o idoso em Gravataí, né, aquela história dos animais, né, Gravataí trata bem os animais, Gravataí tem uma política pública dos animais, Gravataí tem uma política pública dos deficientes, pode melhorar, Gravataí tem que ter uma política pública para todos os segmentos da sociedade, inclusive para esse pessoal. E é um pessoal que cresce a cada ano, né? Nós estamos envelhecendo, graças a Deus, a sociedade está tendo mais vida. Nós somos a segunda cidade do estado em índice de longevidade. Eu fui descobrir isso com o Emílio Moriguchi, né? Ele disse: olha, eu digo, por que o senhor está vindo para Gravataí? Ele disse: porque depois de Veranópolis é Gravataí. Eu nem sabia disso, né? Ele que me contou essa história. Eu digo: tá, e aí, como é que o senhor pode me ajudar nisso? Eu posso te ajudar com a especialidade que eu tenho na vida. Eu trato com idosos a vida inteira, meu pai tratava, eu sou uma sumidade nesse assunto. Ele é o diretor dessa área lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Como é que é o nome da Geriatria. Geriatria do Hospital de Clínicas. O senhor pode me ajudar? Então eu posso. E aí estou contratando ele para fazer isso. Estou contratando também por dispensa de licitação. Se eu tiver que licitar, eu não quero. Por quê? Porque é um expert no assunto, ele vive disso, né? Ele faz isso a vida toda. Como é que ele, um especialista nisso, em geriatria, pode ajudar uma cidade como nós a tratar bem os seus idosos? É esse o programa. Prefeito, o senhor falou em fome. Há pessoas passando fome hoje em Gravataí? Como se resolve isso? O que a prefeitura faz ou pode fazer? No Brasil inteiro tem isso. A gente faz uma série de coisas, a gente faz. Né? Uma das preocupações que eu tenho é gerar emprego, né? O emprego gerado, ele mata a fome de vários, né? Esses dias teve uma senhora aqui que está nós temos uma reunião quinzenal que trata daquele negócio de tirar os animais, da atração animal, da lei da Márcia. A gente faz uma reunião, aí trouxeram aqui uma senhora que largou a carroça e arrumou um emprego. Num programa nosso aí de ocupar essas pessoas que têm que largar a carroça. E ela contou, ela fez um depoimento, ela disse o seguinte: olha, eu moro lá na Vila Tom Jobim e tal, o senhor conhece? Eu conheço. Eu moro lá. Eu tinha uma carroça. Entre o milho para o cavalo e a manutenção da carroça, não sei o que, me sobrava 400 pila por mês. E essa era a minha renda. Evidentemente que ela passava, ela e os dela, e mora a mãe dela, ela passava fome. Aí ela largou a carroça, teve que largar por causa da lei, ela resolveu largar, e entrou no nosso programa aqui, arrumou um emprego na Cotracar, e passou a ganhar 2 mil por mês. Ou seja, emprego, isso é um emprego, 2 mil por mês, 400 agora 2 mil por mês é um emprego. Ela disse: eu estou construindo até minha casa agora. Aí tu vê, e aí um emprego, ela está comendo, os filhos estão comendo, a mãe está comendo, que mora com ela, ou seja, resolveu a vida dele. Então o primeiro esforço que eu faço sempre é gerar emprego na cidade. Eu corro atrás de emprego. Aonde tem alguém querendo se instalar em Gravataí, eu vou atrás, porque aquilo vai gerar emprego. E o emprego, ele gera uma cadeia de benefícios que trata da fome. Outra coisa que tem é a distribuição que a Secretaria faz através dos CRAS de cestas básicas. Cestas básicas. A gente sempre faz, isso é permanente. A gente tem receita, tem orçamento da Secretaria permanente, as pessoas são cadastradas. É um perigo trabalhar com isso, porque tem muito vigarista nesse negócio, que pega a cesta para fazer negócio. Então a gente tem que ter um cuidado, mas o pessoal do CRAS é especializado nesse negócio. Outras coisas que eu vou ter que resgatar, quero fazer daqui a uns dias, é abrir um restaurante popular. Isso é uma boa ideia. Né? A gente vai arrumar parceiros aí para manter. Eu devo, agora até no início do ano que vem, ter um restaurante popular na cidade. Só estou tentando arrumar o local, mas assim que tiver, nós vamos fazê-lo. Então a rede de assistência social do município é bastante grande. Os nossos abrigos, aí, as casas de abrigos recebem um monte de gente, a Casa do Bem recebe um monte de gente, as pessoas chegam lá, jantam, tomam um banho, tem um local para dormir. Então a gente tem tratado assim esse negócio, pontualmente, né? Tem tratado isso. Agora, gerar emprego é a melhor ferramenta que tem. Isso não tem coisa igual. Claro, tem alguns que não querem saber de emprego. Bom, eles vão lá para a Casa do Bem, vão aqui para o abrigo que tem aqui
aqui na Benjamin Constant. A gente tem uma série de espaços aí para isso, né? Então é isso que a gente faz. Distribui cestas através dos CRAS. Prefeito, um pouco de política. Pós-eleição, geralmente muda um pouco as configurações, os quadros, né, os partidos. O senhor visualiza alguma dificuldade na relação com a Câmara, com a maioria na Câmara ou não? Não, acho que não. Acho que até vai melhorar, tem algumas coisas para melhorar aí na Câmara. Porque eu sou, eu diria, eu não sou radical nesse assunto, eu consigo entender que a base, cada um da base tinha o seu candidato. Tem uns que ficam raivosos, fulano apoiou não sei quem, fulano... É do jogo, né? A base é para isso, a base tem vários partidos ali. E a gente conduziu isso muito bem, nós conseguimos conduzir bem isso. Teve muitos secretários aí, tem muita gente de outros partidos que evidentemente não apoiaram o meu candidato, não apoiaram as minhas candidaturas, a Marco, a Patrícia, não apoiaram, não, mas eles tinham outras opções. E a gente navegou muito bem nisso. A relação ali na Câmara é muito madura, os vereadores entendem esse tipo de coisa e eu tenho ajudado tudo que eu posso nesse assunto. Olha, o vereador Demétrio, por exemplo, apoia os deputados dele lá. O vereador Coruja apoia os deputados dele, os vereadores do MDB apoiam os seus. Eu acho que nós temos que conviver naturalmente com isso. E o ambiente lá é bom. Eles têm trabalhado bem essa questão. Então, eu não vejo nenhuma defecção, pelo contrário, ainda vejo condição de melhorar, de até ampliar a base, né? Depois da... Evidentemente, quando chegar o ano 2024, lá do meio para frente, bom, aí complica um pouquinho, porque cada um também vai ter a sua opção, mas só que daí focado na gestão municipal. Então eu não vejo nenhum problema. Vai haver alguma reacomodação? Vai, porque tem muita gente, até do nosso próprio partido, do MDB, que tiveram uma participação quase que nula na campanha. Isso é ruim para um partido, né? Então talvez a gente tenha que mudar algumas coisas, mas pequenas coisas que não afetam o todo lá, não tem problema na Câmara. Como gestor, como projetas lidar com o governo Leite e governo Lula, já que o grupo político ao que pertences é hoje oposição, né? Pelo menos colocado nas urnas. Eu tenho também naquela linha, eu sou prefeito de Gravataí, né? Prefeito ele tem que lidar bem com essas coisas. E eu me dou bem com o Leite, eu tive 3 ou 4 vezes reuniões com o Eduardo Leite, me dou bem com ele, bem que eu digo, pessoalmente, né? Inclusive ele é de Pelotas e Chavante, como eu. O nosso time agora está na Série D. Chavante estava na B, passou para C e foi para D. Ainda encontrei esses dias ele lá na reunião da Grampó, disse, pô, agora estamos na D, né, prefeito? Não, mas o Grêmio voltou para A. Então, não, o Grêmio eu não me meto. Eu me dou bem, pessoalmente eu me dou bem com ele. E eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Até porque os secretários dele lá sempre tive uma relação boa, sempre que eles têm algum programa que beneficia o município, eu sou o primeiro a me inscrever, né? Estou sempre lá, e sempre tive, de parte do governador, uma resposta muito, muito tranquila. Ele esteve numa reunião conosco da Grampal há poucos dias, tivemos um diálogo bom com ele lá, pedimos para ele dar uma olhada para o transporte público, que é um grande problema, né? Pedimos para ele dar uma olhada no Assistir, que é aquele programa dos hospitais, que nós aqui em Gravataí não temos nada a ver com isso, porque nós não temos hospital público, mas os municípios que têm, e pedimos para ele cuidar das escolas, né? Por quê? Porque aqui em Gravataí nós temos escolas estaduais que dá pena, né? Né? Às vezes eles botam a culpa em mim, não, essa não é minha, essa é do Estado. Mas ele disse, ele afirmou lá que vai trabalhar muito esse assunto, e aí a gente se colocou à disposição dele para ser parceiro em qualquer desses segmentos. Com relação ao governo Lula, nós já trabalhamos aqui com o PT, né? Aqui o Marco, quando era prefeito, a gente trabalhou, tivemos problemas assim, né? Tivemos esse problema das creches, mas que também foi como é que eu diria, foi o próprio governo federal caiu numa esparrela, né? Quando fez uma grande licitação para fazer creches no Brasil inteiro, uma empresa foi lá, baixou o preço lá para baixo, que era certo que não ia conseguir terminar e não terminou, né? Mas isso acontece em todos os governos, né, Marcelo? Não é uma questão do Lula, do Bolsonaro, né? Acontece com todo mundo. Eu tenho as minhas preferências, eu tenho os meus candidatos, mas como prefeito eu tenho que me comportar de uma forma diferente, republicana, como eles dizem, né? Eu tenho que fazer relação com todo mundo. E eu me lembro que o Marco aqui foi prefeito com o Tarso, o Breno Garcia foi um convênio feito com o Tarso. Eles não cumpriram absolutamente nada. Mas depois o Sartori assumiu, o Tarso também não cumpriu. O Marco teve que, então,
né? Era PT quando nós fizemos o acordo, assinamos com o Tarso, aqui nessa mesa, aqui o Marco assinou com o Tarso, com o secretário de Habitação, um monte de obra lá, ficou tudo no colo do Marquinhos. E depois um dia o Sartori veio aqui, eu nunca me esqueço, aqui nessa mesa, ele conversando com o Sartori, não, lá no Breno, o Marcos falou assim, isso aqui o governo do estado prometeu, e aí o Sartori disse, quem prometeu o Tarso? Então cobra do Tarso. Quer dizer, não tinha dinheiro para fazer e não fez. Então é isso, então essa relação, eu não vejo problema. E prefeito, a reeleição, o senhor já falou um pouco nessa entrevista, né, que tendo um governo bem avaliado, se mantendo bem avaliado, né, o senhor gostaria de ser candidato à reeleição. Como se constrói isso com o grupo político, com o Marco Alba? Muita gente na política faz aquela leitura, como que o Marco vai permanecer tanto tempo longe das urnas, mas o Zafra tem um governo bem avaliado. Como é que se faz essa costura? Olha, conversando, eu tenho, as pessoas todo dia me perguntam sobre esse assunto, né? Como é que fica o Marco? Não sei, o Marco tem o projeto dele lá. Se o projeto dele for ser prefeito de novo, olha, ele vai, vamos ver, tudo vai depender. Aquilo que eu digo da GM, se a GM for embora, o Marco não vai querer, ninguém vai querer. Então depende do momento. O vice-prefeito Levi aqui também, eu converso com ele sobre isso, ele conversou comigo e tal, a gente conversa sobre esse assunto. Como é que vai ser? Não sei. Porque o Levi também tem um sonho de ser prefeito, né? Isso ele já confidenciou amigos. Claro que sim, eu acho que é natural. Deve ter outros, na Câmara deve ter alguns vereadores com essa ideia, né? E nós temos porque quando o governo dá certo, eu tenho um partido há um tempo no governo, 10 anos, né, o MDB, começa a se formar certas filas, né, planos. Por exemplo, o vereador Alain Vieira é um jovem, mas também deve ter um sonho de um dia ser prefeito. Sem dúvida, e é natural. Porque o que eu tenho dito para eles é o seguinte, com o plano de investimentos que nós estamos fazendo, com as melhorias que a gente vem implementando na zeladoria da cidade, eu me preocupo muito com zeladoria, com dar voz à população, como é que a população reclama, como é que a população pede o serviço. O que o cidadão quer? Ele quer uma cidade limpa, uma cidade organizada, que a lâmpada funcione, que o asfalto na frente dele, que o meio-fio, que o esgoto funcione, e que a rua dele que não é asfalto. Bom, nós estamos fazendo isso. Então nós vamos estar no final do governo muito bem avaliados, espero eu, com as obras que nós estamos fazendo na saúde, na educação, nas obras viárias, etc. Nós vamos estar muito bem avaliados, até porque a gente faz um governo sério, um governo transparente. O que pode dar errado lá no futuro? É essa briga, né, então é conversar, lá no futuro é conversar. Eu sou candidato natural, porque estou no cargo, estou sendo bem avaliado, lá na frente vou ter a melhor condição do mundo para debater qualquer assunto, né? Porque no debate a população enxerga quem conhece e quem não conhece. Então lá eu vou ter a melhor condição do mundo. Nós tivemos uma eleição agora, que se tu visse os debates entre o Leite e o Onix, e o Leite estava lá e... Por quê? Porque ele sabia muito do governo, sabia muito do que tinha que ser feito, de como foi feito e o que precisava. O Onix às vezes ficava no debate, né? Eu ficava assistindo o debate, o homem... Não é que ele não se preparou, não é que ele não tenha inteligência, não, ele é um homem inteligente, é um homem preparado, mas o outro sabia muito do governo. Isso num debate pesa. Eu vou terminar esse governo, vou terminar o governo lá, eu já estou aqui desde o Acimar, quer dizer, para mim sempre foi isso muito simples, mas agora no Executivo eu vou terminar o governo tendo a melhor condição do mundo para discutir qualquer tema e de traçar qualquer caminho para o futuro, sem dúvida, né, eu vou ter isso. Agora, as pessoas terem vontade de ser prefeito, querer ser prefeito, é natural. Então lá na frente a gente vai discutir, né, se isso é bom, se não é bom. Eu posso também não querer, né? Posso chegar e dizer, não quero, vou andar de moto agora. Não, sei lá, então hoje, se eu andar na rua, nós temos que continuar esse programa, nós temos que continuar isso. Esses 80 e tantos % de pessoas que aprovam o governo, olha, nós não podemos mudar. Então nós vamos ter lá no final de 2024 a melhor condição. Um caderno de investimentos como o Gravataí nunca teve, né? 240, 250 milhões investidos na cidade, com a gestão de obras que a gente faz aqui, um por um, olhando todos os dias, 15 dias eu tenho uma reunião de obras, as obras acontecendo de fato. Se tu for hoje, eu tenho 5 obras, 2 eu dei ordem de início há poucos dias, mas 5 unidades básicas de saúde, uma vez por semana nós vamos lá ver como é que está. Quer dizer, nós temos gestão de obras, nós vamos terminar essas obras todas e bem feitas. Então, esse plano de investimentos, o cidadão enxerga isso. Ele está vendo que a gente está investindo bem na cidade, que a gente gerencia bem o dinheiro e sobra dinheiro para investir.
Ele enxerga isso. Então, lá em 2024, nós vamos estar com esse cenário maravilhoso. Se nós conseguirmos, estamos conseguindo e vamos melhorar a cada dia isso, é a política do idoso, é a política disso, a política daquilo, zeladoria bem feita. Nós vamos, esse grupo político daqui, eu tenho dito isso para eles, nós vamos ter a melhor condição, melhor que o Marco teve, melhor que o Marco entregou para mim, nós vamos ter uma melhor ainda. Agora, quem é o candidato? Eu sou candidato. Agora, pode não ser, bom, pode eu não querer também. Né? Ou pode ter alguém numa condição melhor, mas eu evidentemente que sou candidato à reeleição e não vejo problema nisso, é natural todo mundo querer, tem que ver lá na frente quem é que tem a melhor condição de defender o projeto, e olha, isso pesa, num debate, quem conhece, quem não conhece pesa, nós vimos na eleição agora, um que conhece, que fala com propriedade dos assuntos, que fez, que mostrou, esse cara chega numa condição muito melhor lá na frente para disputar e manter o projeto. Acho que o projeto é da cidade, de todos nós aí. Então, é isso que eu vejo. Eu não vejo problema nesse negócio. Prefeito, não me tira o sono. Prefeito Luiz Afalon, agradecendo a sua entrevista, deixa uma mensagem para esses próximos 2 anos, então, para quem nos assiste. Olha, uma mensagem de otimismo, né? A gente vai ter um orçamento ruim em 2023, mas em compensação nós vamos ter um grande ano em 2023, a economia vem se recuperando, nós conseguimos montar uma equipe, montar uma ideia de governar muito boa, muito tranquila, né? de muitos acertos, e eu acho que 2024 vai ser um ano maravilhoso do ponto de vista de orçamento, 23, a economia se recuperando, nós vamos ter um bom ano. Aquilo que tu disse no início da nossa conversa, eu faço um asfalto, tem 50 pedindo a dele, né? Pô, nós temos mais de 500, agora só tem um jeito de asfaltar tudo, de botar tudo direitinho, é continuar nesse modelo. Nós estamos investindo, Martinelli, eu acho que inédito na vida de Gravataí, mais de 12% ao ano. Isso é muito dinheiro, isso é uma taxa de investimento fantástica. Nós temos CAPAG A, capacidade de pagamento A, pela Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, nós estamos melhorando isso. Cada dia que passa a gente melhora o desempenho da máquina. Nós temos uma condição muito boa daqui para frente. Então eu tenho que melhorar a zeladoria da cidade, melhorar os serviços que a gente presta para a cidade, melhorar as políticas públicas. Eu só peço para a população que me ajude a fazer isso. Eu não sei fazer isso tudo sozinho, né? Eu tenho uma boa noção disso. Agora a população, através do CODES, através dos vereadores, através da imprensa, me ajudem a melhorar isso. Olha, faça uma crítica pontual, uma crítica que eleve a condição da cidade. Nós temos que melhorar na cultura, né? A cultura, durante muito tempo, ela foi ficando meio de lado. Ontem eu ainda conversava com o pessoal da cultura, nós temos que melhorar um pouquinho isso. A cultura merece um pouquinho de cuidado, né? Cultura é fundamental na vida das pessoas. Agora a gente conseguiu acertar o jeito de fazer. A gente sabe como faz. E a gente tem condição, Gravataí é uma cidade rica, tem condição de fazer cada vez melhor. Só me ajudem a fazer, fazendo críticas que elevem a nossa condição. Tenham mais sentimento de pertencimento à cidade. Esse negócio de ser uma cidade dormitório já passou. Hoje nós somos uma cidade que tem vida própria. Então a gente precisa que o cidadão entenda isso. Eu sempre peço isso. Olha, sentimento de pertencimento, cuida da tua rua, cuida dos empreendimentos, ajuda com projetos melhores para a cidade. Eu estou aqui para ouvir, a gente tem canais para isso, né? Então tudo que manda para mim eu leio tudo, eu estudo tudo, eu aceito tudo, desde que seja na intenção não de tomar, mas de doar à cidade. Então eu tenho, nos próximos 2 anos, uma ideia de que vai ser muito bom para nós.